E hoje eu venho falar para vocês da saúde emocional. Então, saúde emocional e amizade. Então, já fui logo pelo pão de cada dia, né? O pão que todo dia a gente enfrenta um pedaço. Então, eu fui lá na definição normal, só para a gente parar para pensar. Lá na origem da palavra amizade, ele quer dizer amigo. Olha que interessante, né? Amizade, amigo. Está relacionado ao amor, certo? E a amizade e o amor só pode ser feito em comunhão. Então a gente tem aquela amizade na casa e todos os nossos meios de convivência. O que adianta eu conviver bem na igreja e não saber conviver bem em casa? O que adianta eu saber os versículos da Bíblia e não ter o lado humano de me relacionar com o outro? Não com o outro fácil, porque o fácil qualquer pessoa, até quem não está na igreja, acho que consegue passar. Mas e aquele irmão necessitado? E aquele irmão chato? E aquele irmão pesado? Tem, gente. Como é que a gente está o que a gente tem como conteúdo, contexto de amizade? Então, a amizade está relacionada ao afeto. Concorda? Então, para a gente ter amizade e a gente ser amigo, e aí vocês ainda me deram uma missão difícil, com saúde emocional, né? O que a gente está falando? Poderia ser saúde espiritual. Vocês me deram saúde emocional por eu trabalhar com pessoas, né? Então, eu vou trazer para vocês uma reflexão de um teórico, que é Carl Rogers. Ele é o fundador da psicologia humanista. E ele defendia muito as relações. E aí, para a saúde emocional, ele fala mais ou menos assim: defendia as nossas relações com os outros são muito mais significativas quando nós permitimos compreender o outro, quando olhamos para esse outro como se fosse para nós próprios. Pois só uma relação que há aceitação e compreensão é que poderá ocorrer uma transformação, um enriquecimento pessoal para ambas as partes. Peraí, Luciana. Nós somos cristãos. É tudo de Deus, para Deus, por Deus. Sim. Mas nós somos o quê? Humanos, Augusto. Somos pessoas. Somos passíveis de erro. Sabe? Temos várias funções na nossa casa, passamos por várias lutas e que bom que a gente consegue ter um lugar espiritual para fortalecer as nossas crenças. Mas você está me dizendo aqui que a gente, quando obedece a Deus, a gente segue Deus. Sim, e eu preciso ser autêntica comigo. Eu preciso ser verdadeira naquilo que eu falo. E mais, eu preciso ser verdadeira naquilo que eu sinto. Atenção, que eu vou estar refletindo hoje com vocês profundamente. Profundamente. Então, o que ele está dizendo aqui? Para a gente se tornar, ele escreveu um livro, Tornar-se Pessoa. E eu vou presentear os bispos com esse livro. É um livro que pastor merece ler, porque trabalha com pessoas. E é um livro de crescimento pessoal. Claro que algumas coisas a gente vai fazer a nossa seleção, mas como a gente faz gabinete, como a gente aqui é servo, a gente tem que aprender a ouvir as pessoas naquilo que elas estão dizendo. E eu já estou falando de saúde emocional, tá? Porque quando a gente se propõe a ajudar alguém, e se alguém está falando, eu estou ali, já sei que eu vou dizer versículo tal. Ela está com um problema e eu sei por quê, não está vindo para a igreja. E aí ele começa a montar um script. Não é, ele apenas quer um ouvido. Alguém que o escute, que o abrace, que o olhe profundamente sem julgamento. E esse livro, ele traz muito essa reflexão, acho que é bacana. Eu vim pensando, né? Eu estou pensando todos esses tempos o que eu ia trazer. E aí hoje vindo eu fiquei com esse desejo de presentear, mas só que eu não providenciei ainda, porque ele é um livro que a gente às vezes não acha em livraria.
Então, ele enfatiza que a gente deve ter coerência. Presta atenção. A gente deve ter coerência nas nossas emoções e nas nossas atitudes. Então, quer dizer que se eu não estiver bem, eu não posso aconselhar. Se naquele dia você marcou um horário, você recebeu um familiar, não está bem, a primeira coisa importante é comunicar para aquela pessoa que você não está no seu dia 100%. Mas você não pode negar a si próprio. E eu, diante de escutas de gabinete e de atendimento na clínica social, eu percebo que a gente, enquanto cristão, pela nossa confissão de certeza, de segurança, às vezes a gente exercita algo que a gente mesmo sofre. Porque eu sou mais do que vencedor. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Ok, você está crendo, está tomando posse. E o que você está fazendo com as suas atitudes? Foi ao médico? Está gordo? Tem gente que está gordo, saudável. Foi no médico, às vezes você está... E aquela gordura não te incomoda. Quantas pessoas estão aí magra, colesterol altíssimo? Se isso não te incomoda, você não está presa a julgamento, gordo, magro, alto, baixo. Gosto de cabelo curto, cabelo comprido. Qual o problema? Eu tenho que estar bem comigo. Gordinho assim, elegante. Né? Magrinho sim, por que não? Baixinho, qual o problema? Muito alto, e daí? Eu preciso me aceitar. Eu estou falando de uma aceitação para além da palavra. Eu estou convidando vocês que vocês pensem para além do que está escrito. Mas além do que eu estou lendo, crendo, ouvindo, o que eu estou compreendendo disso? E o que eu tenho feito de mudança para isso? Né? Então, quando a gente é coerente com as nossas emoções, se eu estou triste, eu vou chorar. Eu preciso liberar. As pessoas associam choro à tristeza. Eu choro de alegria. Não sei se vocês choram. Tem gente que é muito chorona. Eu me emociono fácil, né? Não vejo nenhum problema. Chorar, se emocionar, não quer dizer fraqueza. E às vezes a gente fica com aquele rótulo. Tá chorando, tá vendo, sua fraca? Você mesmo se deprecia. Vamos aprender a ser legítimo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Isso é muito importante para a nossa vida pessoal, conjugal, familiar, relacional e na congregação. Então a amizade tem que ser puro, gente. Te amo no amor do Senhor e está me devendo. Eu não falo, mas eu sei que está devendo. Esse amor do Senhor está fidedigno? É mais fácil que a gente assuma até as nossas fraquezas. Porque não tem problema o nosso amigo nos dever. Mas eu tenho o direito de saber, porque eu não dei, eu emprestei. Quando eu falo, toma, amado, que isso te abençoe, eu estou dando. Então eu identificar mesmo, que comunicação é essa que eu estou fazendo? Como é que eu estou me envolvendo com isso? Então se eu estou triste, eu vou dizer, hoje eu estou triste. Você quer orar por mim? Eu recebo. Aí se a pessoa fala, quero orar por você, eu falei, amada, eu sei, eu aceito a oração, mas fica tranquilo, eu estou bem. Às vezes é só eu preciso liberar aquele sentimento. Quem não fica triste com um filho, com um pai, com uma doença? Né? Nós somos humanos, somos finitos, a gente tem medo da finitude. Morte e vida tem tempo e tem permissão. Tudo há um tempo para todas as coisas. Então a gente tem que perpassar através desse conhecimento toda essa apropriação que esse conhecimento nos dá. E aí você vai ver que você vai se sentir melhor com as suas atitudes quando elas forem coerentes com os sentimentos de vocês. Senão a gente vive botando uma máscara. Porque imagina o bispo, a bispa, quando vai pregar. Você acha que está sempre 100%? Não tem dias difíceis? Tem dias maravilhosos que você está muito empolgada com uma coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho. Mas ela entra no papel e ela, às vezes, coloco todos nós, às vezes diante de uma fala que a gente ainda está se apropriando, está se acostumando, e a gente é capaz de falar sem misturar as coisas. E para eu não misturar, é importante que eu esteja íntegro com as minhas emoções. Isso é fundamental para que a gente possa vir a pensar em ter saúde emocional.
é a verdade. Apenas a verdade. Nós, psicólogos, trabalhamos com a verdade. E uma coisa que eu gostaria de desmistificar é que a gente não sugestiona nada. As pessoas têm uma fala: eu quero um psicólogo de Deus para minha filha. Uai, mas Deus deu profissão a todas as pessoas. Me parece que o psicólogo de Deus, você fica mais confortável porque ele, né, dispõe ali da sua crença. Mas ele não vai aplicar doutrina no consultório, ou pelo menos não deve, não? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os assuntos são científicos, eles só não podem, eles podem andar juntos, mas não misturado. Porque senão a gente faz a pessoa que está confusa fica mais confusa ainda. Então, o psicólogo é formado, capacitado. Se for pós-graduado, melhor ainda, que está mais estudado. Mas não confunda, não deixa de ir um psicólogo para trabalhar uma demanda emocional por conta de você só querer um psicólogo cristão. Porque se ele estiver pregando, aí eu digo que você deve se preocupar, ok? Então, essa implicação de coerência e atitude, a gente vai identificar que a gente vai ter um autoconhecimento maior da gente. E esse autoconhecimento maior é o que vai nos ajudar a ficar mais coerente nas nossas tomadas de atitude. Vocês querem fazer isso, se aprofundar nesse conhecimento? Estão dispostos a abrir a mente para esse autoconhecimento, a se auto-perceber? Porque a percepção é algo maravilhoso. Quantas vezes a gente não se deparou assim: menina, estou com um dia cheio hoje, minha cabeça amanheceu explodindo, mas eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho 10 itens para fazer. Gente, você não está conseguindo nem fazer um, que dirá 10. É claro que a gente que é comprometido é determinado. Mas atenção, não se automedique, não banalize as suas prevenções. Teve uma vez, teve a segunda vez, é recorrente, busque ajuda. Não é só com psicólogo. Se está com dor de cabeça, busque um médico, busque a especialidade do médico certo. Tudo isso são conflitos que acontecem na nossa mente e confundem a nossa vida diária, né? Então, sejam autênticos, porque você pode escolher, a vida é feita de escolha. E eu vou estar aqui hoje, quero deixar esse traço bem marcado. O nosso entendimento espiritual nos facilita. Mas a tomada de atitude, a escolha e a responsabilidade é de quem? Nossa. Eu não posso responsabilizar o outro dessa forma. Eu tenho que me implicar em todas as minhas relações. E claro que eu não poderia deixar de falar, se eu estou falando da amizade, falei da saúde emocional, quando eu falo de me implicar com alguém, eu estou falando de relacionamento que pode ser o que for. Com pai, com mãe, com irmão, seja lá com quem quer que seja. E aí esse teórico ele diz assim: numa total abertura aos processos de mudança, tornar-se na sua consciência aquilo que você é, através de uma experiência. Um organismo vivo, integral e em pleno funcionamento. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se eu estou íntegra com as minhas emoções e com aquilo que eu espero e aquilo que eu sou, está lá. Se eu for fazer uma alusão, poderia estar pegando um teórico, uma enciclopédia, eu vou pegar a Bíblia. Eu quero que vocês compartilhem comigo quando a gente está no sufoco. Qual é o primeiro mandamento que a gente, se fizer ele, faz todos os outros? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu queria o finalzinho. A ti mesmo, a si mesmo. Ah, então eu preciso me amar antes de dar amor? Eu preciso de estar plena para estar pleno com o outro? Esse é o ganho. Eu sei que a gente sabe disso. Aí eu pergunto, a gente exercita isso? Na sua grande maioria? Filho liga, né? A igreja pede. O que a gente faz? A gente diz sim, a gente diz o amém. E ainda assim a gente precisa falar: bispa, eu quero sim, mas hoje eu estou impossibilitada. Eu preciso comunicar. A um diálogo. E nesse diálogo, a bispa não vai pensar de mim além do que convém. Não é verdade? Ficou bom para mim,
ela como uma bispa e mulher, ela vai ter essa sensibilidade. Se for com o bispo Marlos, a mesma coisa. Então, eu não vou ficar preocupada, mas aí o que aquela irmã vai dizer? Porque eu disse que ia, porque de repente, parece que de repente se eu não for vão achar que... Olha quanta história, gente, fantasiosa, que a gente meio que fantasia isso mesmo, né? Então a gente vive contando uma historinha. É uma coisa, a gente conta uma história que está na sua cabeça e que me parece que esse julgamento é seu. Então, para eu estar íntegra com a minha vida emocional e eu estar íntegra com a minha vida relacional, eu preciso estar em linha comigo mesmo. Eu preciso estar íntegra, eu preciso estar integrada comigo. E claro que o sentimento é algo que a gente se emociona, que a gente se impressiona, que a gente precisa de sensibilidade. E com isso, quando a gente se emociona, que a gente tem sensibilidade, o que acontece? A gente se emociona. Vocês saberiam aqui quais são as emoções? Não vou dizer todas, mas algumas emoções, as principais. Tristeza. Então vamos lá. Não, isso aqui não é. Só para a gente ilustrar, para ficar bonitinho. Olha a tristeza. Segura aqui para mim, bispa. Tristeza. A bispa falou raiva. Raquel, segura a raiva. Qual outra, gente? Alegria. Um sorrisinho aqui, ó. Alegria. Qual mais? Mágoa, tá ali dentro da tristeza. São as emoções aqui, ó. O medo. Entendeu? Segura aqui, por gentileza. E o afeto. Vou parar por aqui. Será que eu consigo identificar quando eu tenho medo? Menina, senti um negócio quando eu vi aquela coisa que eu fiquei meio assim, não sei nem nomear. Sei que eu estou sentindo um monte de coisa, não sei nem dizer. Então eu preciso entender, porque às vezes eu estou com um misto de tristeza com raiva. Eu estou tão decepcionada com aquela pessoa que me gera uma raiva. E raiva não é de Jesus. E a raiva está aqui, ó. Internamente eu estou bombando aqui, ó. Se a pessoa vier, eu sou de Deus, mas eu vou na jugular dela e vou, pá, é ali que eu vou me arrancar. Não, eu vou furar o olho, que aquilo ali é um fura-olho. A gente pensa, gente, a gente sente. E sabe que eu estou dizendo isso para vocês? Que a gente tem bons e maus sentimentos. A gente consegue ser seletivo? Quem aqui não julgou, levanta a mão. Quem aqui já não pensou? E o pior, quem aqui já não falou? Né? Lá na Bíblia fala, quem ainda não falou um do irmão do outro, né? Lá nos corredores de Salomão, quem não falou de alguém em algum momento? Por que a gente precisa refrear a língua? Por que a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca e um linguão? Pá! Se bobear, quando a pessoa faz, né? A passagem é uma para a língua e outra para... Porque a gente fala. A gente não fala. Olha lá, olha a saia dela. Olha o vestido, olha aquela, olha. Amados, irmãos, vamos ficar fidedignos dando conta dos seus persis. E quando entrar na igreja, vamos viver o sentimento da igreja. E quando sair da igreja, vamos levar esse sentimento junto. Para a gente poder discernir. Fiquei com raiva sim, porque eu queria ter segurado a mão dela. Gente, porque você não foi lá e pediu? Você queria, porque deixa eu segurar a mão dela. Eu nunca seguro a mão da Bispa Érica, deixa eu hoje segurar. Por que só a pastora Mônica? Gente, quem tem boca fala para o bem em vez de falar para o mal. E eu estou falando essas brincadeiras, porque isso é uma coisa que a gente é ou não é corriqueira? A gente pensa, fala e às vezes até faz. Verdade ou mentira? Então, o que acontece? A gente, quando está liberando essas emoções, a gente está liberando hormônios. E às vezes, a gente tem funcionamentos, às vezes a gente tem funcionamentos físicos limitados, e a gente, às vezes, convive com irmãos com limitação mental. Na igreja, nós temos muitos esquizofrênicos. Nós temos pessoas com bipolaridade, com senilidade. A pessoa vai ficando senil. Amada, que horas que é o culto? 9 horas. Amada, o culto começa a que horas? Amada, você não me respondeu. Que horas que é o culto?
Você pode perder a paciência. Você vai falar quantas vezes forem necessário. Vamos usar esse espírito de amor, de mansidão, de fruto do espírito, de domínio próprio. E ficar saudável nas nossas emoções, trazendo saúde para o nosso coração. Porque a raiva adoece. E tem gente que morre cheia de rancor, com câncer. Não digo que quem tem raiva tem câncer, não estou fazendo essas... Não sou médica, psicóloga. Mas a gente sabe que as emoções, elas liberam hormônios, não é, doutora Stephanie? Isso vem adoecendo. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ano passado, depressão, né, foi tema, porque a gente está com um número estatístico para além. Diante dessa tristeza profunda. Não é uma tristezinha porque perdeu um namorado, porque fez uma separação. É uma tristeza profunda, vazia, que às vezes não tem... É doença. Precisa ir para o psiquiatra, que todo mundo tem medo. Gente, o psiquiatra é um médico. O neurologista, se é nervosinho, vamos no médico. Eu não tenho nada a ver com o seu nervosismo. Às vezes eu preciso, irmão, vamos ao médico. Se eu tivesse com o coração com arritmia, se eu tivesse com taquicardia, braquicardia, tem um monte de coisa aí da cardiologia, eu não vou ao médico? Agora, se eu tiver, que você está me chamando de maluca, você está pensando que... Cadê o fruto? Já foi embora, já voou. Porque a gente está o quê? A gente é que está se julgando, o outro está só te alertando. Busca ajuda, você pode ficar melhor, essa emoção está te corroendo. Então, ganhar saúde emocional é ganhar autoconhecimento do seu próprio funcionamento. Então, eu não trato patologias, eu trato pessoas. Aí, às vezes, meus clientes falam assim, você tem uma maneira interessante de falar, né? Que eu tenho um funcionamento. Os clientes costumam gostar, porque é um funcionamento próprio e individual, que eu acho que é bem significativo. Eu não tenho que tratar a pessoa através de um rótulo, porque eu acho que ela é muito mais do que isso. São todos filhos de Deus, merecem dignidade, merecem respeito, né? Então, como é que eu venho tratando esse amor? Como é que eu venho tratando a minha vida pessoal? Pode guardar as emoções aí que eu vi que vocês já visualizaram, já sabem um pouco delas. Segura aqui para mim, Raquel. Obrigada, bispa. E claro que também eu identificando melhor essas emoções, eu consigo melhorar com isso. Então, por que eu não falar, poxa, eu te amo, mãe? Ai, mas eu sou tímida. Experimenta dizer que ama mais. Né? Eu perdi meu pai em abril, devia ter ido mais, devia ter beijado mais, devia ter saído mais. Sabe, foi ele, às vezes vai outra pessoa, pode ir eu mesmo, não está aqui. A gente tem que aproveitar o nosso melhor no aqui, no agora, no hoje. Não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Ai, queria ligar para o meu pai, não ligou. Dia seguinte aí. Então, dá valor à sua emoção, dá valor ao seu sentimento. Não! Dá valor ao seu sentimento, né? E você vai conseguir ficar mais eficaz, vai aceitar mais você mesmo e com certeza você vai ouvir melhor o teu próximo. Você vai identificar aquilo que você está sentindo e você, de alguma maneira, vai ser mais legítimo com o outro, né? E aí, eu trouxe algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu não perdi. As emoções, eu vejo que a gente precisa ter muita autenticidade. E eu queria chamar a atenção que ser autêntico não é ser mal educado. Nossa, tu tá magro. Por que tu tá magro assim? Porque eu tô com câncer. Ai, desculpa, meu amado, vou orar pela sua vida. Para que isso? Né? Às vezes a gente fala sem ser perguntado. Eu estou falando de que maneira a gente tem se relacionado. Oi, meu irmão. Você dá um abraço, sentir sua falta. Como é que eu tenho expressado aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso acerca do outro? Mas eu não posso interpretar aquilo que aquele outro tem ou aparenta. E eu, quando tiver dúvida, não é que eu sou fofoqueira, porque pastor não é fofoqueira. Eu não sou fofoqueira. Eu só conto o que me falam. Quando alguém pergunta, você viu? Não sei. Se a pessoa não me contou, eu não me interesso em saber. Porque se ela quiser me contar, ela vai vir a mim. Eu nunca vou interpretar o outro, porque assim, além de ser pastor, e eu fui estudar psicologia justamente porque eu comecei fazendo gabinete. Então eu não queria
achar que eu sabia tudo, porque eu não sei nada. Eu, inclusive, parto disso, eu não sei nada. E eu vou saber a partir de você aquilo que você me conta. E juntos a gente vai poder, de alguma maneira, pensar junto. Olha que coisa bacana. Quando dois pensam, e isso já tem lá. Quando há dois ou mais reunidos, o Senhor se faz presente. Então a gente tem o amém. E ainda tem mais. Confirma-se isso na nossa vida espiritual. Então, o que eu estou convidando vocês aqui, primeiro, sejam vocês mesmos. Sejam autênticos. Não, olha, obrigado, eu não como isso, fritura, nesse momento, porque eu estou na nutricionista. Se eu comer, não vai ser legal. Então, eu não vou comer, não fica chateado, porque tem gente que fala assim, eu vou ficar chateado, come. Você fala, amada, eu não posso. Mas só um pedacinho. Tem gente que tem essa persistência. Não fica preocupado, não. Fala para ela, amada, você está insistindo, eu não quero. É mais fácil do que ficar com raiva dela. É mais fácil falar assim, por que você está gritando comigo? Eu não entendi. Você está gritando comigo, irmã? Eu não estou falando. Está gritando por quê? Ela grita, eu grito também. Fica com espírito de altivez. Para quê? Por quê? Olha como é que a gente vai cometendo várias bobeirinhas, porque a gente não para pensar profundamente acerca das questões. Então, assim, eu, enquanto profissional de pessoas, eu tenho uma fala de Rogers que eu gosto muito, que ele fala assim, eu atribuo um enorme valor ao fato de poder permitir a mim mesmo compreender outra pessoa. Eu não analiso, eu não quero interpretar ninguém. Eu quero estar com esse alguém. E para estar com alguém eu quero estar da melhor forma, porque eu acho que a vida vale a pena. Quando a gente vem para cá e faz confortável. Quando eu me entrego e vivo esse momento pleno, intenso. Sabe? É vivo esse momento. E essa experiência eu levo para mim. E aí o outro leva para ele. E aí é bacana. Porque pastora Mônica, ela pegou um versículo do começo da oficina, ela pegou uma fala que eu nem imaginava que ela ia registrar, mas olha o quão marcou ela, e ela partilhou. Então aquilo que eu tenho como melhor, eu partilho com o outro. Partilhar não é dar o maior pedaço para ele, é partilhar com ele. Ajudar o irmão não é saber mais que ele, é entender com ele a necessidade dele. Porque se eu falar o que eu penso, é a minha ótica. Então eu convido vocês a colocar o óculos do outro. Ele está vendo cinza? É a partir do cinza que a gente tem que olhar. É a partir da dor? Ai, amado, que dor você está sentindo? Aí ele fala, alguém me ouviu. Porque as pessoas falam assim, para de besteira, tu é filho de Deus? Olha a tua cama, olha a tua comida, olha o teu dinheiro. O amado não está falando nada disso. Aí ele vem te pedir ajuda, tu bate. Então, vamos parar para pensar no como a gente está falando. Acho que a gente pode falar o que a gente quiser. Mas talvez a gente precise aprender o como a gente pode estar falando as coisas. Eu acho que isso vai gerar saúde emocional para a nossa casa, para o nosso irmão, para nós mesmos. Porque aí eu vou perceber, hoje não estou bem não. Hoje eu estou meio esquisita. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Não é melhor que seja assim? Que a gente seja mais autêntico? Então, deixa eu ver uma parte importante aqui que eu já estou precisando finalizar. Estou acabando. Falei da autenticidade, não foi? E aí, quando eu estou mais íntegra com as minhas emoções e com as minhas amizades, eu tenho razão. A fé, ela é uma ação. E a ação, ela faz um movimento. Então eu quero um emprego. Não adianta eu ficar mandando currículo. Eu acho que a gente pode botar um sapato, a nossa melhor roupa daquele momento. E não é a da marca. É a melhor lavadinha, cheirosinha, digna. E falar, pô, eu sou psicóloga, mas eu posso lavar se eu tiver uma necessidade, eu posso passar, eu posso cuidar de uma criança, eu posso arrumar uma casa. E Senhor, eu diante de Ti eu vou fazer o meu movimento. E é nesse movimento que o Senhor vai prover. E eu acredito que é Ele quem move. Porque eu acredito e eu sou convicta diante de uma experiência cristã, o que é uma confissão e uma realidade. E a psicologia me trouxe isso. Então, às vezes, o irmão fica murmurando, quer um ouvidão, quer o teu, quer o dela, quer o de todo mundo aqui.
e ele não sai daquela vida medíocre e triste. Medíocre, pastora, você falou medíocre. Medíocre, ridícula. Nós temos todos esses sentimentos ruins. Eu não preciso ficar com eles e não preciso julgar a eles, mas se eu estou tendo sentimento ruim pelaquela pessoa, examine a sua consciência e não a pessoa. Deus está falando, né? Porque a gente às vezes faz isso. A gente é que está criticando. Então, oi, como? Não entendi. Vamos repetir? Você está falando do quê ou de quem? Porque às vezes você está falando de você mesmo. Eu é que estou feia desse jeito? Eu é que fui a hipócrita? Foi. Porque você não gosta daquela pessoa, poderia ficar com as palavras mágicas. Oi, Deise. Boa tarde. É só o que eu consigo te oferecer. Mentira. Mas eu digo assim, às vezes eu só consigo olhar para aquele irmão e falar, por favor, uma licença. Aí ele dá e você fala, obrigado. E aí eu pensei, eu refiz e eu consigo construir o meu melhor caminho para aquela pessoa. Ok? Então, a gente precisa estar com as nossas razões emocionais bem colocadas. Porque aí a gente não precisa comunicar e falar do outro. Porque aí a gente está se escondendo disso. Relação é mão dupla. Dá e dar-se-vos-á. E mais, hein? Não é porque eu dei para Olindina, você tem que me dar, hein? Eu fiz por você. Eu estava com você naquele momento, eu que te ajudei, eu que fiz, eu que sou, eu que pá. A pessoa vai lá para cima. Gente, eu estava caída naquele momento, ela me ajudou. Ela está me cobrando? Então a gente tem que dar, porque a gente quer dar. Não espere nada de ninguém. Aquilo que é teu, quem vai te honrar é Deus, porque nós queremos e estamos aqui para falar de Deus. Mas a gente tem que ser responsável pelo aquilo que eu sou, que eu penso, que eu falo. Falei sim, bispa. Eu falei isso. Eu não concordei que você chamou aquela irmãzinha para louvar, eu também sei louvar. Por que você não mostra quem você é? Fica mais fácil lidar. Aquela irmã é temperamental. Então, nós líderes que fazemos cursos, estamos sempre nos capacitando a estar com pessoas, a gente precisa saber como lidar quando a pessoa está destemperada. Aí ela está destemperada, você vai destemperar mais ela ainda? Vai botar mais sal? Vai botar mais pimenta? Vai pegar fogo? Aí você vai se misturar, virou bolo de laranja. Entendeu? E você poderia ter feito ali, vem cá, amada, vamos dar uma respirada, queria orar com você, vamos dar uma passeada ali. Ou então não tira a pessoa que está inflamada, tira a outra, fala, né? Dá uma aliviada. Faz um campo facilitador para a coisa equilibrar novamente. Eu acho que a gente cristão tem que falar de verdade. E eu acho que a gente tem sim que estar íntegra com as emoções, íntegra com a doutrina, porque tem gente às vezes que está na doutrina dessa graça de Deus maravilhosa que os bispos, que nós congregamos, mas não age desta forma. Amada, não quero. Não vou para te agradar. Eu quero ir porque eu quero ir. Quando eu não quero ir, eu preciso de respeito. E às vezes não tem nenhum problema comunicar. Então, para ter saúde emocional, a gente precisa de ter comunicação. O outro não é adivinha. Eu não sou e ele também não é. Então, vamos aprender a verbalizar, porque somos todos adultos. Aqui eu tenho só adultos. Tenho jovens, mas a maioria é adulto e conhecedor da palavra. Tem alguém aqui que não é da palavra, que não conhece, que não congrega? Então, estamos em família, não é verdade? E para a gente poder demonstrar isso, né? Eu acho que eu tentei ilustrar aqui de alguma forma como que a gente pode aprender a lidar. Eu quis fazer de uma forma mais íntima, se vocês quisessem falar também podem ficar à vontade. Mas eu queria deixar para vocês aqui, porque o meu tempo já finalizou e eu até consegui bater tudo que eu queria, tá? Então, enriquecer-me, abrir canais através dos quais os outros possam se comunicar, os seus sentimentos e, em particular, a percepção do mundo. O mundo não é só seu. Se a gente está falando de amizade, a gente tem que incluir o outro. Eu tenho que estar com o outro. E para ilustrar, para a gente fechar esse momento aqui, que a gente pode, inclusive, sabe, bispa, pastora, é falar mesmo, trazer um assunto cotidiano, sabe? Às vezes eu vejo
teve uma manifestação aqui. Eu não gosto de ficar só eu falando, porque quando eu estou falando, eu sei que vocês estão aí pensando, estão se reportando a alguma situação. E quando a gente está num altar, numa igreja, Deus fala particularmente a cada um. Então a gente tem que ser um canal mesmo. E eu venho com um canal de verdade. Então a gente precisa ser verdadeiro com a gente para continuar a ser verdadeiro com o outro.